Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouco hoje de uma aula de mama, né? Quis gravar o mais rápido possível essa aula para ficar disponível já para vocês. É o seguinte, a gente vai ver como é que é a configuração interna, externa da mama, linfáticos de mama, que é a coisa principal que a gente tem nessa aula aí, tá bom? Então, beleza. Olha só, a mama, ela é ela não é só um aparato, né? Ela é um órgão praticamente, né? Especialmente a mama feminina que tem funções aí de amamentação e tudo mais, né? Ela tá entre o que seria mais ou menos a terceira e a sétima costicha, obviamente que existem variantes entre isso aí, e está sobre, ou seja, apoiada sobre o serrato anterior e o peitoral maior. E por que que isso é importante, Diogo? Porque essa é a base muscular da mama, porque a grande parte da mama é tecido conectivo e epitélio, né? Que seria a parte estrutural de tecido conectivo e a parte funcional de epitélio, né? Então isso acaba também sendo algo importante sobre a mama, que é para a gente entender ela. Mama, logicamente, que a gente vai entender ela melhor em, em histologia, tá? Ela apresenta características sexuais secundárias. O que que significa isso? Que não característica diretamente relacionada ao genital, mas é sexual também, do aparato feminino. Do aparato masculino, ela não se apresenta como um desarrocho de uma característica sexual, né? E existe uma grande diferença na mulher e no homem. Você vê muito bem o desarrojo do botão mamário na puberdade em relação à mulher, e o botão mamário no homem, ele não desarrocha, ele se desfaz, né? Ele se desfaz. Beleza, maravilha. Quando a gente fala sobre a mama, né, a gente sempre tem que lembrar que o complexo auréola pesson, né, é formado de areola, certo? Cuidado que no Brasil é auréola, né? Aqui é areola, certo? E pesson, que é o bico, né? O bico do peito, né? Então muitas vezes a gente chama isso de complexo areola pesson, né? Que é para dizer logo tudo. E tá rodeado pelo que seria o que a gente chama de tubérculo de Morgagni, certo? O que que é o tubérculo de Morgagni? É toda a zona próxima da região da auréola e do pezon que serve para estar dentro dela o que a gente chama de glândulas, que são as glândulas de Montgomery, que essas glândulas servem para a secreção da lactância, né? Aqui a gente colocou calostro, mas não é só calostro. Calostro é o primeiro leite que sai da mãe até o terceiro dia, mais ou menos, é calostro. Depois já é um leite diferente, né? A gente separou, conforme o Rouvier separa, que ele separa em quatro camadas. Primeiro a pele, depois o tecido celular subcutâneo mamário, a própria glândula mamária e o tecido adiposo retromamário, que é o que está apoiado sobre o que seriam os músculos, certo? Especialmente o peitoral machor e em uma parte dele o serrato, tá? Quando a gente fala de pele, lembre, obviamente, né? Pele é pele. É um componente que não tem muitos detalhes, mas que ali, nessa parte da pele, ela tem duas fibras musculares que estão associadas ali, que são fibras circulares e fibras radiadas, bem parecido com o que se tem no olho até, né? Que é do mesmo jeito, né? E estão atravessadas toda essa região das fibras musculares por condutos galactóforos, certo? Que são condutos capazes de produzir leite. Isso não é um detalhe muito importante. Agora, no tecido celular subcutâneo, existe uma coisa que é algo super importante em relação à mama, que é ela tá sustentado por que seriam ligamentos, né? Que são ligamentos suspensórios da mama, também chamado de ligamento de Cooper. Isso sim é um detalhe bem importante, tá? Que são esses aqui, ó. Você vê que a mama, em todo o seu trajeto, ela tem algo que sustenta ela, certo? Sustenta. Esses ligamentos da mama é mais de um, na real, né? São vários que permite que a mama esteja bem fixa. É diferente, por exemplo, de uma senhorinha, né? Que à medida que os anos vão passando, esse ligamento perde a sua qualidade de proteínas que tem ali, de colágeno, né? E aí a mama vai caindo, né? Maravilha. As glândulas mamárias, a gente vai falar no seu dito momento, que é principalmente quando a gente fala sobre seriam linfáticos da mama. E o tecido adiposo retromamário, gente, é o que a gente vem falando, ó. A mama tá aqui toda estrutural, complexo areola pesson,
e depois os ligamentos, né, e as glândulas mamárias que servem todos para cair pelos condutos e condutícios mamários até a região do pezão, certo? Agora, quando a gente olha para trás da mama, a gente vê aqui, ó, especialmente ela apoiada sobre uma coisa que se fala bastante em anato, que é a fáscia peitoral. A fáscia peitoral é um tecido que recobre toda a musculatura da região do tórax, tá? Especialmente tórax anterior e lateral. Então, essa fáscia peitoral é uma fáscia, é um tecido conectivo que serve como uma espécie de película. Essas fáscias, gente, elas geralmente elas têm caráter tanto de sustentar o tecido, quanto até de proteção também, certo? Então, está relacionado diretamente com o músculo peitoral maior, que é o que vem logo aqui embaixo, tá certo? E depois seguido de outros músculos, não importa, até a parte do peitoral menor, a depender onde esteja e tudo mais, certo? Então, agora, isso aqui é o detalhe mais importante sobre a classe, tá? Que é como funciona esse aparato mamário, né? E como ele está, né? A gente diz que a mama ela tem de 15 a 20 lóbulos, certo? Que, obviamente, tem como função todos cair no mesmo lugar, que é o pezão, né? Tudo é para a estrutura areola pezão. A glândula mamária, ela é dividida em 4 quadrantes, que são superiores e inferiores, sendo eles interno ou externo, certo? Então, superior e inferior, sendo eles interno ou externo. Agora, o quadrante super externo, ele tem uma prolongação axilar, que a essa prolongação axilar a gente chama de cola de Spence, certo? Cola de Spence. Essa prolongação axilar é o ponto mais importante que se tem da mama. Por quê? Porque a cola de Spence é o destino principal dos linfáticos mamários, que é o linfático da região axilar, certo? Especialmente ele sobe pela cola de Spence até o aparato axilar. Então, por isso que essa prolongação mamária, ela é muito importante para vocês entenderem, sabe? E aí, é, quando você fala, por exemplo, de exame físico mamário, uma das zonas que a gente mais fica atento é a região axilar, tanto que a mulher tem que botar o braço para trás, né? E aqui, de acordo com o arco axilar, que você vai buscando se tem nódulos mamários, e depois por baixo, por cima e por aí vai. Por quê, gente? Porque como os linfáticos se dirigem a essa região, a gente diz que que aí é a principal zona onde pode estar afetada, né? Porque todos estão indo para o mesmo lugar primeiro, né? Todos estão indo para o mesmo lugar. Esse segmento ganglionar, a gente muitas vezes chama isso de gânglio sentinela, certo? O gânglio sentinela é a capacidade que a mama tem de é, não a mama, né, que o tecido linfático tem de seguir o próximo caminho linfático. Então, suponhamos que ele afetou um gânglio aqui, esse gânglio está afetado, o gânglio mais próximo a ele é o gânglio sentinela. Então, às vezes os gânglios, na sua maioria, às vezes eles são pequenos, a gente não consegue ver uma afetação grande dele. Mas quando ele chega no gânglio sentinela, a gente já consegue ver uma afetação maior, certo? Então, por isso que saber cola de Spence, como está essa prolongação, é importante. Porque onde é que seria a região do gânglio sentinela da região da mama? A região axilar, certo? Então, é a partir dali que a gente entende tudo isso. Então, e uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é que aqui também é o sítio onde tem a maior afetação de cânceres e nódulos mamários, né? Então, tudo isso para a gente entender essa grande questão aí dos nódulos da mama. A irrigação da mama, né, é dada por 3 artérias: a artéria axilar, em parte, a artéria mamária interna e as artérias intercostais, certo? Lembrando, a axilar, ela se dá por meio de distintas ramas, como a torácicas, né? Torácica superior e lateral, a cromotorácica, subescapulares, certo? No caso da região da mama, ela é a mamária externa, né? O resto irriga muito mais a parede torácica do que a mama, certo? Principalmente a mamária externa. Por outro lado, a gente tem a própria mamária interna, né, gente? A própria mamária interna, né? Que é também uma rama importante aqui, ó, certo? Que provém da subclávia, e, além disso, de forma acessória, os
as artérias intercostais. Então, para a irrigação da mama é mamária interna, mamária externa e intercostais, tá? Todas as ramas, elas tendem a confluir no mesmo local, que é complexo areola-persona. Esse é o principal, é um dos principais locais da mama, obviamente, né? As venas, a gente diz que tem um sistema superficial e um sistema profundo. No sistema superficial, a gente tem o que a gente chama de círculo de Haller, que é uma rede que se forma para a drenagem da mama, realmente, que termina ali na vena torácica, né, interna, e que no sistema profundo ele drena também na vena torácica e nas intercostais. Não importa. Nunca vi cobrar isso em prova, sendo bem sincero. Inervação da mama também não é algo cobrado, mas lembre que ele sensitivamente a mama é muito, muito inervada, né? Por nervos supraescapulares, nervos mamários, tanto mamário interno quanto mamário externo, certo? Beleza. Joia. Agora isso aqui é o que eu quero que vocês tenham bastante atenção, que é sobre a rede mamária, né? A rede mamária, ela, em grande parte, mais ou menos uns 70%, ela drena para a cadena axilar, certo? Que é o que a gente chama de cadena de Rotter, né? Cadena de Rotter. E por outro lado, uma outra parte vai drenar e vai seguir a região da cadena mamária interna, certo? Olha só, tudo começa no complexo areola-Persson, porque é a zona mais distal da mama, gente. Então, tanto venas quanto linfáticos vai começar na região mais distal da mama, certo? Tanto a região cutânea, subcutânea e até na região glandular, que é exatamente o que ele quer realmente fazer. Ele quer pegar desde o superficial até profundo, por isso que é cutânea, depois subcutânea, depois glandular, certo? Que essa é a forma, a mama ela é formada assim, certo? E a principal sítio de ubicação que ele vai começar a drenar é o quê? Pegar de toda essa rede, tanto por debaixo da areola, quanto pela rede que a gente chama de plexo areolar, certo? Que vai tanto por debaixo quanto pela região do areolo mesmo, do complexo areolar-Persson, até aí ele vai, ou parte para a mamária interna, que são gânglios da região mamária interna, ou gânglios axilares, certo? Que esses gânglios axilares estão ali mais ou menos na região infraclavicular e que formam parte desses nódulos que a gente chama nódulos interpeitorais ou de Rotter, certo? Então, é isso aqui que você tem que gravar. Então, como é que forma, Diogo? Desde a região areola-Persson, certo? Principalmente formando complexos, plexos linfáticos, região areolar, subareolar, inclusive, que parte vai para a mamária interna, mas que a maior parte vai para a região dos nódulos de Rotter, que é próximo ao que seria a prolongação da cola de Spence, certo? Tem alguns que vão para a região inferior, como a região epigástrica e frênico, tem menor porcentagem, tá? Menor porcentagem. Então, a grande parte vai para lateral, hacia fora, né? Que é a via principal da glândula mamária, onde nascem os gânglios linfáticos da parte externa, que terminam na região axilar, como eu tinha falado para vocês, certo? Então, todos eles, em grande parte, a maior parte da mama, mais 70% ou mais, drena para essa região axilar, certo? Aí a gente diz, gente, que além disso, a gente tem uma série de nódulos aí que estão relacionados com isso, relacionado, por exemplo, com o músculo peitoral menor, que são nódulos anteriores humerares, nódulos laterais, axilares, e que todos estão intercomunicados, tá? Então, isso serve para você determinar o quê? Que além de tudo isso que você está falando, que é como se forma e para onde ele drena grande parte, eu também tenho nessa grande zona, que é a zona peitoral, eu tenho uma série de outros nódulos que podem estar ali, tanto vindo da região humeral, da região peitoral, certo? Da região axilar, e que tudo isso está interconectado. Mais que nada para você explicar isso para o professor. E na parte interna, grande parte do que a gente chama de glândulos mamários tem relação também com a região paraesternal, ao lado do esternão, tá? Ao lado do esternão. Maravilha. Então, isso basicamente é o que a gente tinha para falar de mama hoje. Um assunto tranquilo, né? Um tranquilo. O mais importante é saber linfáticos de mama, que ela está dividida em 4 quadrantes, certo? Sobre a irrigação, lembre que mamária interna e mamária externa é a sua grande irrigação com parte de intercostal, como
uma via acessória, e que, quando você explicar isso, você tem que dizer que tudo começa da região distal, que seria a areola persona, forma plexos, tanto plexos da região areola persona quanto supraareolar, que vão uma pequeníssima parte à glândula mamária interna ou para a região inferior, e que a maior parte vai para a região dos nódulos de Rotter, que é a partir da prolongação da cola dispensa até os gânglios axilares, certo? Muito, muito, muito importante isso aí, tá bom? Então a gente se vê na próxima classe.